Então vamos lá? Olha, se tem um assunto que tá na moda aí, são as tal das growth stocks, né? Que é uma palavrinha em inglês aí bonita, mas a gente tá falando de ações de crescimento, que são empresas ali que têm apresentado um crescimento grande nos últimos anos aí, ou nos últimos meses, né? E agora isso virou moda falar dessas ações e tá todo mundo procurando as tal das growth stocks. Mas o que é importante a gente entender, né? Ações de crescimento não são ações que subiram muito de valor, tá? São empresas que cresceram muito nos últimos tempos. Então a gente tem que procurar empresas que estejam apresentando um crescimento de receita ou de lucro, né? Raul, por que de receita ou de lucro, né? Lembrando que faturamento não é lucro. Se a empresa estiver só crescendo a receita, eu não ganho nada mais com isso. Exato, mas o que você precisa entender é que algumas empresas, elas usam uma estratégia de alavancagem, né? Então elas vão usando o próprio dinheiro delas, vão até pegando empréstimo para crescer cada vez mais rápido. Então pode ser que uma empresa apresente um crescimento de receita muito grande e que o lucro não acompanhe durante um tempo, tá? Foi assim com empresas como a Amazon, foi assim com empresas como o Facebook, foi assim com empresas como Netflix. É comum que algumas empresas, e não só do setor tecnológico, cresçam utilizando ali muito dinheiro que depois de um tempo, depois que elas sentirem que elas já se estabilizaram, que já conquistaram o mercado que elas queriam, que já dominaram o market share, aí sim, elas podem começar ali a dar lucro expressivo. Mas o que a gente vai procurar nesse vídeo? A gente quer empresas que estejam apresentando um grande crescimento, mas que também estejam pagando dividendos. Eu nem me ligo muito em dividendos não, mas eu sei que muita gente aqui do canal é aquele holder mais raizão assim, e o que ele quer é renda passiva, ele não quer patrimônio, né? Ele está mais preocupado com renda passiva e é por isso que eu fiz aqui esse vídeo então. Antes da gente começar, a Sardinha Raiz já vem na confiança, deixa aquele like bonitão e já comenta assim, ó, hashtag eu vou na confiança, né? Mas comenta alguma coisa antes, não comenta só eu vou na confiança, porque eu quero a confiança e eu quero a opinião de vocês sobre os vídeos aqui, é muito importante pra mim saber o que vocês estão achando e tudo. Se você não é inscrito no canal, cara, que vacilo, esse canal que mais cresce no Brasil, já deixa a sua inscrição aqui, né? Que loucura. Então, a gente vai falar sobre as empresas já, mas lembrando sempre, né? A gente tem aqui um vídeo aqui em cima falando sobre ações de dividendos ou crescimento. Se você chegou agora, não está sabendo muito o que é. Lembrando, né? Quando a gente fala de uma ação que distribui muitos dividendos, a gente está falando de uma empresa que tem um payout muito alto, ou seja, que ela pega parte do lucro dela e distribui para os acionistas, uma parte grande, e a gente está falando daquela velha fórmula do dividend yield, né? Se você não sabe como calcula o dividend yield da empresa, você vai pegar os proventos pagos por uma ação, tá? Tanto o JCP quanto dividendos de fato, e vai dividir ali pelo preço da ação. Esse indicador ele é sempre feito considerando os últimos 12 meses, tá? O famoso TTM em inglês ali, né? Então ele é feito sempre utilizando os últimos 12 meses. Agora vamos logo para as ações, porque senão fica enrolado demais. Mas para você que é novo no canal, você nem precisa ver a minha enrolação sempre. Você pode vir aqui embaixo na descrição, tem a minutagem certinha. É só você passar o mouse nessa barra aqui que eu deixo você pular para o momento que você quiser. Não quero te obrigar a ver o vídeo inteiro aqui como algumas pessoas fazem. Você pode escolher ver só o que você quer. Mas esses avisos costumam ser a parte mais educativa do vídeo, tá? Ficar só vendo o nome de ação não é uma coisa muito produtiva. E lembrando sempre que isso não é uma recomendação nem de compra nem de venda e você não deve investir em nenhuma empresa simplesmente porque você viu uma pessoa no YouTube falando. Você não sabe quais são os interesses dessa pessoa, o que ela pensa, como ela pensa e o que ela imagina, né, para as ações dela. Então você deve usar isso apenas para você estruturar um pensamento e decidir estudar melhor uma ação. A gente não acredita aqui em diquinha, indicação, nada disso, tá? Então a primeira empresa que a gente vai falar aqui é a Enauta, né? Enat3. É uma empresa ali do ramo de exploração e comercialização de petróleo. Antigamente ela se chamava Queiroz Galvão, ela também tinha uma parte de construção muito grande e tudo. Ela tem mais de 18 concessões e 7 bacias de exploração, sendo hoje, né, 16 concessões de exploração e 2 de produção. Então é muito grande, uma empresa realmente muito relevante. A Enauta tem aí mais de 20 anos de experiência, né, no ramo de exploração e refino de petróleo e distribuição de gás e biocombustíveis. É uma empresa grande, mas por ela estar num setor que é muito imenso assim, ela acaba não ficando tão em alta, tá? Então além da exploração de petróleo, a distribuição de gás e tem um crescimento muito grande nessa possibilidade agora da exploração do gás por conta do marco do gás que surgiu agora. Então essa empresa tem um potencial de crescimento, mas antes disso ela já vinha apresentando um crescimento muito interessante. Se você der uma olhada aqui na atuação geográfica da empresa, né, você vai ver que na borda do Brasil ali ela pega quase tudo, né? Uma estratégia de crescimento bem interessante que está pintando de laranjadinho aí o mapa, né? Apesar de não ser essa empresa ultra famosa ali, ela vem apresentando ótimos resultados financeiros
financeiros, né? Então a prova disso são os números da empresa ali. Mas com o que ela apresenta esses resultados financeiros? A Enauta é, na verdade, como se fosse uma holding também, tá? Por isso chama Enauta Participações. Ela tem participações em outras empresas ali. E olha só, né? Ela tem participação na Murphy Oil Corporation, ela tem participação na ExxonMobil, com certeza você já ouviu esse nome, já leu essa logo na sua vida. Ela tem participação na Petrobras, que é uma empresa gigante aí do ramo de petróleo também, a brasileira, né? Estatal. Ela tem uma participação também na Total. E ela pagou dividendos em 2019 uma vez, né? Em 2020 ela ainda não pagou dividendos. Mas se você der uma olhada nos indicadores da Enauta, você se surpreende que ela não seja uma empresa tão falada. Não é que eu tenha ação dessa empresa nem nada, mas assim, uma coisa que é muito importante vocês entenderem aqui, não é só porque eu não tenho uma empresa na minha carteira que ela não seja boa, né? Ela pode não fazer parte da minha estratégia, eu posso já ter uma exposição em alguma empresa que seja semelhante a ela, e tem que aprender a avaliar empresas não como torcida de futebol. Nem tudo que é bom ali você vai colocar na sua carteira e nem tudo que é ruim para o outro você vai tirar da sua carteira. Não importa. Você tem sua estratégia, você tem que seguir sua estratégia. Eu sigo a minha. Então ali você olha, a cotação dela tá R$10,11 por ação, um dividend yield de 11,1%, né? É claro que esse dividend yield você nunca pode olhar como fator isolado. Você precisa ver se não aconteceu algum evento extraordinário que levou esse dividend yield para esse patamar. Mas o que esse indicador te diz ali, né? Muita gente é novata e não sabe. Significa que se você tivesse investido nela no ano passado, por exemplo, você teria tido esse retorno aí de 11,1%, né? Significa que você pode ter um retorno desse aí de 11,1% no ano só em dividendos, sem contar crescimento da empresa nem nada, né? Ela tem um payout muito alto, ela mantém um payout aí bem interessante de 86%, né? Então é um payout bem relevante, ela pega quase tudo que ela lucra e distribui para os acionistas. A receita líquida dela, né, dos últimos 12 meses foi de R$1.254.630.000, não é uma empresinha pequena, não é uma empresinha de fundo de quintal, né? Bem relevante. Então o lucro líquido dela foi de R$348.668.000. Cara, nesse setor, sendo bem honesto com vocês, nesse setor você olhar um lucro líquido de uma empresa tão grande assim, mostra a capacidade dela de rentabilizar, é super interessante a Enauta. Ela tem um PL aí de 7,88, né? O preço, quantas vezes o lucro o mercado está disposto a pagar, é bem interessante, está negociada abaixo do valor patrimonial dela, de 0,94 vezes, e o crescimento da receita dela nos últimos 5 anos foi de 20,39%, ou seja, a empresa tem crescido e tem distribuído dividendos. Tipo assim, aquele potinho dourado, né, que alguns investidores procuram. Óbvio que essa análise, igual eu falei para vocês, é inconclusiva para você investir numa empresa, mas vale ali você ter uma atenção maior por ela, né? Uma empresa 100% tag along, tem mais de 28,8% das ações no free float, é uma empresa bem interessante, tem crescido bastante, tá? A receita líquida dela cresce, o lucro líquido acompanha, a dívida líquida dela não é crescente, é uma dívida líquida que tá caindo, tá? Então é uma empresa muito interessante, você tem que olhar alguns outros indicadores, eu sempre falo isso aqui, e você tem que estudar a empresa e ver se faz sentido na sua estratégia. Mas não é de modo algum uma empresa ruim, tá? Então é muito importante às vezes você entender que não é porque uma empresa tá fora da fama ali, ou tá fora desse eixo de muita gente falando sobre ela e tudo, que é uma empresa ruim, né? A Enauta é sim uma empresa muito boa, tem lucros consistentes, uma dívida extremamente equilibrada, só que por que o mercado não avalia tão bem ainda a Enauta? E é importante a gente ressaltar isso, porque das empresas de petróleo e tudo, ela é uma empresa com IPO muito recente. O IPO da Enauta, né, ela entrou na Bolsa de Valores em 2011, e os investidores normalmente que são investidores de empresas de petróleo e tudo mais, eles são bem ressabiados com esse tipo de empresa, né? Porque se você der uma olhada ali no negócio da Imperial GX, aquela coisa toda, você vê que essas empresas são mais difíceis de serem avaliadas, e ela tá ali então com 9 anos só de IPO, que para esse mercado é pouco tempo, né? As pessoas procuram empresas bem clássicas quando vão investir nisso. Mas fica aí a dica para você ir acompanhando a empresa de alguma maneira e olhando para ela, estudar ela, quem sabe um pouco mais. Então aqui agora a gente vai falar de uma segunda empresa aqui muito boa também, uma empresa que apresenta bons dividendos de uma empresa de crescimento, que é o Banco ABC, né? O ABC B4. Mas antes da gente falar sobre isso aqui, é muito importante lembrar algumas coisas. O Banco ABC está no nível 2 de governança corporativa, não é a melhor que poderia ser, isso para bancos é relativamente normal, e o Banco ABC ali ele tem só 80% de tag along nas ações ordinárias, tem menos de 4,1% das ações no free float, né? Bem complicado. Ele tem 100% ali de tag along nas PN, nesse caso aqui, se eu fosse investir no Banco ABC, eu preferiria as ações preferenciais por esse motivo. Ele tem ali 71,7% das ações preferenciais no free float, né? O sócio majoritário e controlador dele é uma empresa do Uruguai, a Marçal Uruguai Holdings, né? Também é uma coisa que afasta alguns investidores por não ser uma empresa brasileira e tudo mais, as pessoas têm alguns probleminhas ali, mas é uma empresa que tem um IPO aí há mais de 13 anos. Desde que ela está aberta na bolsa, ela apresentou lucros muito consistentes e é uma empresa que é muito diferente ali dos outros bancos, né? A carteira de crédito do Banco ABC, ou seja, para quem ele empresta dinheiro, é sempre focado em grandes empresas e possui uma análise muito criteriosa ali. Então, para vocês terem uma ideia, do segmento
corporate ali, ele empresta dinheiro para essas empresas que tem um faturamento entre 250 milhões e 2 bilhões, né? Então isso aqui são empresas muito grandes. Então 46,6% da carteira dele, né, da carteira expandida, é emprestada para essas empresas, ou seja, quase metade ali dos recursos do dinheiro que ele empresta são para empresas muito grandes. Isso diminui demais o risco do banco, né? É muito diferente de emprestar para pessoa física ou emprestar para pequenas empresas, né? Aí ele empresta ali também para large corporate, né, que é um faturamento acima de 2 bilhões. Aí é 50,6% da carteira expandida. Olha que loucura. Então ali a maioria das empresas tem um faturamento entre 250 milhões e mais de 2 bilhões ali, né? É assim, 97,2% da receita dele ali tá todo na mão de empresas gigantes. Aí ele até empresta ali para empresas que faturam de 30 milhões a 250 milhões, né? Ele faz empréstimo ali para essas empresas também, mas 2,8% só. Aí você pensa, mas isso deve ser super concentrado, né? Essa carteira de crédito desse jeito, onde é que eles arrumam tantos clientes assim? E olha que não, tá? Então ali do agronegócio é 21,6%, mas na cadeia de grãos, açúcar, álcool, né? Você vê ali eles também emprestando muito para empresas de geração de energia, muito bom de você emprestar, o recebimento é quase garantido. Ele empresta dinheiro para outros bancos, 5,8%. Então assim, dá uma olhada aí, pausa essa bolinha aí e olha um pouquinho sobre o Banco ABC. Entenda que ele é um banco bem interessante, é um small cap em crescimento e paga bons dividendos. Então ele pagou dividendos ali em 2019 duas vezes, em 2020 já pagou uma vez, né? Ele tem ali uma cotação dele hoje de R$ 13,34, o dividend yield dele é 4,8%, né? Ele tem um payout aí de 69% de quase tudo ali que ele arrecada. O lucro dele líquido nos últimos 12 meses aí foi de 418.733 mil, né? Mesmo com todas essas provisões ainda é um lucro bem interessante. O PL dele está 7,01, né? Ou seja, 7 vezes o lucro, um banco bem barato para um banco. E olha o PVP, gente, é muito estranho, né? Uma anomalia de mercado ali você encontrar um PVP de 0,75 numa empresa como o Banco ABC. É uma boa empresa, realmente está uma anomalia ali esse preço dele, ou o PVP bem descontado aí de 0,75, né? Muito por conta da crise, essa coisa toda, o risco de crédito, mas é uma empresa que vale a pena a gente prestar atenção, principalmente quando você olha para o crescimento da receita dele nos últimos 5 anos. Então você tem um crescimento ali de 24,69. E assim, é um puta banco interessante, tá? Se você for ali nele consultar ele no Banco Data para você ver a segurança dos bancos, né? É sempre bom você ver o índice de Basileia, ver como é que tá a vida dele. Você observa ali que o Banco ABC tem um índice de Basileia de 14,7%, bem acima ali do recomendado, tá? Ele tem um índice de imobilização de apenas 0,5%. Ele não tem nada de capital imobilizado ali, né? Então, um banco bem interessante, muito robusto, só que é pequenininho, não tem a mesma fama dos outros, obviamente, não é aquela coisa que chama tanta atenção. A gente vai falar aqui agora sobre a terceira empresa, muito interessante também, e infelizmente mais um banco, né? O que tira um pouco a criatividade do vídeo ali. Mas antes disso, cara, se você não me segue no Instagram ainda, cara, você está cometendo um vacilo terrível. Então, Raul, eu não tenho Instagram, cria para ver, porque vale muito a pena. Eu posto muito conteúdo lá. Então vai lá, @oRaulSena, a gente tem um contato muito mais próximo também, eu consigo responder muita gente ali por dia. Então, cara, muito melhor do que você ficar só vendo aqui, né? Bom a gente interagir também. Lá eu faço pergunta, aquela coisa. Aqui é mais engessado um pouquinho, porque eu não consigo ler todo mundo. Então, terceira aqui empresa é o Banestes, né? O BEES3 e o BEES4, né? Então, o Banestes ali é o Banco do Estado do Espírito Santo, tá? É uma empresa de economia mista ali, foi criada em 1937, ele é controlado pelo próprio Banco do Estado do Espírito Santo, ele detém a maior rede bancária do estado, é a única instituição bancária com agência em todos os 78 municípios ali capixabas, né? Ele possui ao todo 857 postos de atendimento ali, oferece um portfólio completo de produtos ali e serviços financeiros aos seus clientes, pessoas físicas e jurídicas. Então, banco normal, né? Conta corrente, cartão, câmbio, capitalização, previdência privada, seguro, aquela coisa toda. Raul, por que você não gosta do Banestes, né? Apesar de eu estar falando aqui, ele é um small cap, apresenta um crescimento legal. Por que você não gosta do Banestes, então? Ele é uma empresa ali que o sócio majoritário dele é o Estado do Espírito Santo, que tem 92% tanto das ações ON quanto das ações PN, tá? O que tem dele no free float, na Bolsa de Valores, é minúsculo. Você tem 7,7% das ações ON e 7,6% das ações PN. É uma empresa que eu, por não gostar de empresas de controle estatal, principalmente governamental, que muda de 4 em 4 anos, não gosto, mas não dá para negar que os números deles são bem interessantes, né? A gente está falando de mais de 1.168.180 clientes, no segmento de pessoa jurídica aumentou 3,5%, pessoa física 3,4%, não entendo de como é o serviço dele e tudo, eu encontrei isso aqui no Investidor 10, dando uma pincelada ali nele, então se você é cliente do Banestes aqui, você sabe um pouco mais sobre o banco, cara, seja bem-vindo aí, dá uma compartilhada com
a gente que vai ser legal. Eu gosto quando vocês participam também. Então ele tem pagamentos de dividendos ali todos os meses, né? Então, assim, os indicadores, alguns, assim, só pra gente ter uma ideia, né? A cotação dele tá R$ 5,16, o dividend yield tá 4,4%, ele teve um payout ali de 48% em 2020, ele teve um lucro líquido de 229 milhões, 457 mil reais aí, ele teve um PL de 7,08, né? As pessoas estão dispostas aí a pagar, ele tem, né? Um PL de 7,08, as pessoas estão dispostas a pagar até 7 vezes o lucro dele, o PVP de 1,03, e tem uma parte que me chamou muita curiosidade, me chamou muita atenção aqui, né? A maioria dos bancos estatais, eles ficaram bem prejudicados, a maioria dos bancos de modo geral. E acontece que o Banestes ali não foi um banco muito prejudicado pelos acionistas. Acho que a galera está tendo uma visão muito mais ampla dele. Eu não parei para estudar o banco, porque como eu disse para vocês aqui é só uma ideia superficial, né, para a gente conhecer um pouco mais essas empresas. Eu quero motivar vocês a pesquisarem, a estudar. Mas assim, ele não teve uma queda ali muito grande, né? Então assim, ele não foi um banco que sangrou demais na crise. Se você vê ali, lógico, todo banco teve uma queda, mas ele teve uma queda ali de uns 30% ali, depois logo se recuperou e agora está numa queda de novo, né? Primeiro ele teve uma queda de 17% ali até junho, se recuperou rápido e agora de novo ele está ali relativamente tranquilo, não sei porque ele não caiu muito mais, né? Um banco estatal ali nesse momento, para vocês terem uma ideia, né? Se você olhar o Banco do Brasil, por exemplo, no pico da crise, ele chegou a cair, olha só, no pico da crise ele chegou a cair mais de 48%, né, no auge da crise dele ali. Agora tem uma recuperação, porque muita gente viu que estava descontado, mas ele não, o PVP dele ainda está 1,03, ele não está abaixo do PVP. Por quê? Ele apresenta um crescimento também bem interessante de 9,4%. Então, o vídeo de hoje foi só, espero que vocês tenham gostado dessa visão mais panorâmica aí dos bancos. Eu espero que você se inscreva nessa porcaria desse canal. Um beijão e até o próximo vídeo.